2022 traz para nós o cidadão respondendo, né? Pedro Spoladori, que é o coordenador regional do IBGE, é uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez para a gente falar mais um pouquinho desses resultados. Bom dia. Agradeço novamente a acolhida, Marlene. Um bom dia aos ouvintes. Satisfação, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso e com dados bem interessantes da questão da diversidade religiosa, desta vez a divulgação dessa parcela, né, das informações, Pedro. Isso, como você frisou, né, o IBGE tem divulgado a conta-gostas, os temas todos, né, que envolvem tanto a parte do universo, que são todos os domicílios, quanto aquelas amostras que a gente faz em cima do extrato da população. E agora a gente divulgou um extrato da amostra que fala sobre a diversidade religiosa, né, a condição do brasileiro e a sua religiosidade, né. E os dados são bem interessantes, mostra que há uma movimentação, né, nos padrões aí de religião da população de Sorriso, causados tanto pelos hábitos religiosos da população, quanto pelo crescimento da população. Vem muita gente de fora com outros costumes, exatamente, com outras crenças, digamos assim, né? A gente pode dizer que no início da colonização aqui de Sorriso, a população era majoritariamente católica, né, pessoal que veio do sul. Sim. E com o advento daquele trabalho temporário, depois o pessoal que migrou do Nordeste, a ascensão, né, dos evangélicos, a gente vê que o catolicismo foi diminuindo e os evangélicos também subiram. Sim, ainda a maioria é de católicos aqui, pela resposta inteiro, dada, né? Inclusive aqui, praticamente um padrão que se registra no Brasil inteiro, com algumas peculiaridades, mas o Mato Grosso segue meio que o padrão do Brasil, maioria católica, e Sorriso também, maioria católica. Muito bem. E além desse crescimento, redução um pouco do catolicismo, crescimento das igrejas evangélicas, tem outras também que tiveram menção desta vez no censo, né? Isso. A gente teve, por exemplo, aqueles que se dizem sem religião, né? Que no censo de 2000 eles representavam um grupo de 3,2% da população de Sorriso, acima de 10 anos de idade. Agora eles são uma parcela de 6,8%, então é mais do que dobrou o número de pessoas que não acreditam em nada, ou elas são agnósticas, ou são ateias, ou não tem uma religião para escolher para si. Perfeito. E tem as espíritas também, que tiveram aí um incremento, digamos, em Sorriso, em relação aos outros censos. A gente está falando aqui de um crescimento do censo de 2000 para cá, né? Perfeito. Na verdade, assim, em dados brutos, todas as religiões meio que cresceram, inclusive até as tradições indígenas que não se havia registrado até então. A gente registrou um pequeno número de pessoas que estão dentro dessa tradição indígena. Aqui em Sorriso. Aqui em Sorriso. Então, assim, no Brasil como um todo, o número de espíritas diminuiu, mas em termos absolutos cresceu. Que em comparação com outras religiões ele foi perdendo um pouco de espaço. A porcentagem caiu em relação ao volume da população aí no caso. Exatamente. Perfeito. Mas aqui em Sorriso se manteve basicamente estável. Mas um dado interessante, né, que tanto os espíritas quanto os umbandistas e do candomblé, eles representam um grupo que tem o nível superior completo muito acima da metade da população pesquisada. Os outros grupos de evangélicos, católicos, não chega a 25% da população com nível superior completo. Perfeito. Vale destacar sempre quando a gente fala de censo, porque há quem conteste ainda os dados do censo. A gente já está falando, eu já estou falando e sabendo, né, que vai ter contestação, comentários, as pessoas dizem que isso não tem nada a ver com a realidade. Isso aqui são dados que o próprio cidadão fornece, né, Pedro? Exatamente. O que o IBGE faz é ouvi-lo e compilar os dados, fazer a estatística aí para trazer os números para a gente. Isso, perfeitamente. E o IBGE ele realiza o censo desde 1940, né? A gente tem registros administrativos da época do Império, quando ainda era lá o Dom Pedro II que comandava o país, e a religião católica ela era atrelada ao Estado, era a religião oficial do Estado. Isso mudou a partir da Constituição de 1891, né, a Constituição da República de 1891, onde se desatrelou ali ao catolicismo do Estado. Mas ainda assim, até 1940, 95% dos brasileiros se declaravam católicos. Então, você vê realmente um crescimento de outras religiões, principalmente dos evangélicos, com toda a sua diversidade. A gente sabe que são várias denominações evangélicas. E a gente perguntava para as pessoas qual que era especificamente a religião que ela... Qual igreja ele está seguindo? Exatamente. Tem vários tipos de assembleia, vários tipos de igreja batista, por exemplo. Esse dado o IBGE ainda vai divulgar. Ainda não está disponível. Isso, ele vai detalhar todos os tipos de igreja evangélica que tem,
todos os tipos de igrejas de matriz africana que tem, os tipos de igrejas espíritas também, né? E até catolicismo, porque tem o católico apostólico romano, tem o católico ortodoxo, tem o ortodoxo que tem, por exemplo, na Rússia, né? É um tipo específico de catolicismo que também. Que tem no Brasil também. Tem no Brasil também. Você vê que talvez a gente nem saiba disso, né, Pedro? Que tem diferença, né? E é isso que você falou. A missão do IBGE é retratar a realidade do país. Então, os dados do censo, as pessoas podem confiar. É claro que eles já não estão refletindo o dia de hoje, 2025, mas... 2022 era isso que 2022 tínhamos. era o que nós tínhamos em Sorriso. Então, a gente sabe que de lá para cá a população já aumentou. Sim. Muita gente de fora já mais veio para cá. Mas a gente tem que especificar, né, no tempo e espaço. Ali, em 2022, a questão nossa religiosa era essa, e não mudou muito também de lá para cá, porque são só 3 anos aí. O tempo é curto, né? E esse tempo é utilizado justamente para fazer a compilação dos dados, porque é muita coisa para se ler, né, Pedro? E Marlene, aproveitando para te falar isso, é muita coisa, o IBGE está com uma falta enorme de corpo técnico, né? A gente teve o CNU, né, o Concurso Nacional Unificado, no passado, esse pessoal vai entrar agora no Brasil inteiro para compor as agências, analistas, pesquisadores do IBGE lá no Rio de Janeiro, que é a sede. A gente mesmo vai receber agora 2 efetivos, só tem eu de efetivo aqui desde 2021, desde a pandemia só tem eu de efetivo, 7 contratadas. Virão esse ano ainda mais 2 efetivos, uma agora em julho. A Maria Luísa. Maria Luísa, se você está nos ouvindo, entre em contato. Estamos esperando. Já quero passar algumas tarefas para você a partir de julho. E em outubro vai entrar mais um efetivo também, que a gente não sabe quem é. Que legal. Isso é importante, né, Pedro? Porque vocês não param. O IBGE não faz só o censo a cada 10 anos, né? Não, nossa equipe está toda em campo. A gente faz pesquisas com as empresas, pesquisas econômicas na área de serviço, de comércio, indústria da construção. A gente faz pesquisas agropecuárias, a gente levanta produção de leite, produção de ovos, abate de animais, produção até de couro, couro em cima, né, do que recolhem dos bovinos. Então, são muitas pesquisas que o IBGE faz. A gente faz o levantamento da safra, que está indicando que a gente vai ter uma super safra de grãos este ano. Olha, eu acho que é talvez a maior da história. Muito bom. Olha, por que é importante ter esse olhar, né, Pedro? Porque as pessoas se baseiam, o empresário se baseia nos números para investir. Por fim, até os municípios utilizam os números do IBGE para falarem de si, e nós todos aí temos acesso também. É verdade. Nos conhecermos nos permite caminhar mais seguros pela história também, né? Isso. Eu ainda convido as pessoas a fuçarem no site do IBGE. Ele está cada vez mais fácil de interagir, de acessar. Nós temos o Sidra, né, que é o nosso sistema de recuperação de dados estatístico. A pessoa consegue montar suas próprias tabelas com os temas de interesse dela, com a escala que ela quer trabalhar, com os anos que ela quer trabalhar. Então, assim, está muito mais fácil das pessoas. Um próprio empresário que quer conhecer melhor o público dele aqui em Sorriso, pegar dados de Sorriso. O pessoal do meio acadêmico que quer pegar informação sobre produção de arroz em Mato Grosso nos últimos 30 anos. Ele consegue montar essa tabela através dos sistemas lá do IBGE de recuperação de informação. É bem tranquilo de mexer. Inclusive, a gente é uma vontade minha fazer alguns cursos nessa área para as pessoas aqui em Sorriso aprenderem a mexer melhor no site do IBGE também. Ofertar o curso, né, Pedro? É importante, claro, com certeza. O que vem mais por aí? Hoje temos os dados religiosos, então, para quem quer os detalhes todos, né? Tem uma tabela, acho que o nosso colega Pedro está colocando enquanto a gente fala, eventualmente, na tela. Colocamos no site, no R9 News, publicamos lá uma notícia a respeito desses dados divulgados de religião. O que mais vem pela frente ainda como resultado deste censo, que ainda não está tudo pronto, né? Ainda não, ainda tem vários temas ainda a serem divulgados. Tem um muito importante, que eu sou muito cobrado pelo pessoal que mexe com avaliação de imóveis, que ele mostra a renda média da população por setor censitário, até por quadra e face de cada setor, de cada bairro. É um dado muito rico e as pessoas conseguem ver a faixa de renda, a faixa de escolaridade das famílias, e você consegue usar esses dados para tudo, tanto o pessoal da iniciativa privada. No caso, por exemplo, o meu pai, que é engenheiro civil da Caixa Econômica, ele usa esses dados para fazer avaliação de imóveis. Olha só. E ele está me cobrando isso há muito tempo. Está para ser divulgado agora no 3º trimestre. Que legal, importantíssimo. E para o poder público também, com a questão do serviço público, né, das políticas públicas, principalmente, isso, que tão fortemente se refletem na qualidade de vida da população, né, Pedro? Não tem planejamento futuro sem o conhecimento da realidade atual, né? Então é muito importante ver o que tem na despensa antes de você ir no mercado fazer as compras. Senão você vai comprar coisa a mais, coisa a menos.
coisa mais cara, né? Então é importante conhecer a realidade e o IBGE está fazendo isso. A gente está devolvendo para a sociedade informações que a gente coleta ao longo desses anos, principalmente nos censos demográficos. E está prevista, Marlene, para 2026, uma operação muito grandiosa também, que é o censo agropecuário, que foi feito em 2017, a última vez, e vamos fazê-lo provavelmente no segundo semestre do ano que vem. Que aí mostra toda a realidade para Sorriso, isso é de fundamental importância, né? Com certeza, com certeza. Porque o município tem essa vocação agrícola tão forte, né? Isso, E para Boa Esperança do Norte vai ser bom também, né? Sim, eles estão esperando Boa Esperança. mais informações, né, para consolidar Perfeito. a estatística agropecuária deles também, né? Como é que vocês fizeram agora? Boa Esperança ficou com um censo, ainda não era município 2022, né? Isso, não. Então, agora está sem, por enquanto, tá amarrado em Sorriso ainda. Isso, a gente conseguiu jogar uma população para lá, porque toda a coleta do censo foi georreferenciada. Então, a gente conseguiu... Quem era de lá residente ficou para lá. O pessoal que era do distrito de Água Limpa, de Piratininga, lá em Nova Ibiratã, foi tudo para Boa Esperança também, isso é automático. E aí agora já tem um aumento da população lá por conta da estatística que a gente fez, da estimativa da população em 2025, né? Desculpa, 2024. Então, eles já têm esse dado de população, mas é a única coisa que eles têm. Eles não têm mais dado nenhum ainda, então a gente está produzindo a partir desse ano, que foi instalado oficialmente o município, né? 1º de janeiro de 2025. A partir desse ano, a gente começa a gerar informações estatísticas para Boa Esperança do Norte. E no censo agropecuário, eles vão ter um dado bem interessante, bem consolidado da agropecuária lá, né? Esclarecedor. Em relação à população, não sei se tem alguma informação hoje do ano passado para cá, mudou alguma coisa? Nessa estimativa que vocês chamam ou não? Está crescendo entre 10 e 15 mil pessoas ao ano. 10 e 15 mil por ano. 10 a 15 mil pessoas ao ano em Sorriso. Então, se a gente tinha ali 110 mil, perder um pouquinho para Boa Esperança. A gente está próximo dos 140 mil agora habitantes. É bem provável que agora, no dia 1º de julho, a gente já tem uma divulgação da estimativa desse ano, oficial, de 2025, oficial de Sorriso. Pode vir com 140 mil habitantes, então. É o que a gente está imaginando, Nesse ritmo, logo chegamos aí perto dos 200 mil. Eu acredito que sim. É 2030, será? Vamos esperar. O importante é ficar de olho e acompanhando, né? Isso. Qual é o site do IBGE para o pessoal poder acessar com detalhes aí, quem tiver interesse, Pedro? As pessoas podem acessar o site do IBGE, www.ibge.gov.br, e se porventura você for procurado por alguém que se diz ser do IBGE, você pode confirmar a identidade dessa pessoa no respondendo.ibge.gov.br. Vai ter lá o CPF, RG, a matrícula do entrevistador, que é um funcionário do IBGE. Se ele não tiver lá, não responda, pode ser algum tipo de fraude, golpe. Ficar atento. Mas recebam, né? As nossas agentes de pesquisa e mapeamento, que são todas mulheres aqui na região de Sorriso, são 7 APMs. Muitas delas ficam viajando a semana inteira, fazendo coleta aqui na região e também aqui em Sorriso. A gente tem coleta essa semana lá no Parque Universitário e aqui no centro. Mas sempre todas com crachá de identificação? Exatamente, com crachá do IBGE, com aquele DMC, que é uma espécie de um celular que é emborrachado com a cor azul, que é específico também do IBGE. Então tem que dar uma olhada nisso e, na dúvida, entre em contato aí, procura lá o site. Como é que é para pesquisar? Para pesquisar ou para confirmar a identidade? Para confirmar a identidade. Respondendo.ibge.gov.br. Perfeito, para quem tiver dúvida, né? Muito bem, à tarde a gente replica aí no site do R9 News também esta nossa fala aqui, que é muito importante. E, Pedro, é sempre uma satisfação aqui recebê-lo. Fica à vontade para o que mais você acha importante. Talvez a gente ressaltar ainda, quem sabe, sobre esses dados em relação às religiões aqui em Sorriso e região. Isso. O Sorriso tem sido uma cidade que tem crescido muito, ela tem se diversificado muito e com relação às religiões a gente tem que aprender que a gente precisa tolerar, né? Respeitar tolerar a crença de cada um, inclusive a descrença. Tem pessoas que não creem em nada. Todos estão no seu direito, né? Todos estão no seu direito e a gente não pode ter nenhum tipo de discriminação com base em religião. Isso está na nossa própria Constituição. Né? Perfeito. É muito importante esse lembrete. A gente não havia falado a respeito disso. E ainda, infelizmente, em pleno século XXI, temos crimes no Brasil por intolerância religiosa. Exatamente. Né? Isso é inadmissível, né, no século XXI. Muito bem. Por isso que é importante falar sobre isso também. Né? É verdade, Marlene, é verdade. Importante. Obrigada, Pedro, pela sua vinda aqui. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios da Voz do Povo. Eu sempre agradeço a acolhida. Muito obrigado novamente.